a Cristo. E por causa disso, eles não estão sendo salvos. Os judeus que abraçaram a fé, assim como os gentios que abraçaram a fé, estavam sendo salvos. Então levanta as questões. Então o que significa ser povo de Deus? O que significa ser Israel? O que significa ser judeu, se não é para a salvação? Deus mentiu quando prometeu salvar o seu povo? Não, Ele não mentiu. A Escritura foi mal interpretada por eles. Estava tudo certo. Paulo vem trazendo essa explicação, e nós temos que entender isso, irmãos. Paulo escrevia não de si mesmo, mas ele escrevia movido pelo Espírito Santo de Deus. Então o que ele escrevia era e é um texto inspirado. Essa palavra inspirado significa o próprio Deus falou essas palavras, e Paulo só ia escrevendo através dos seus escribas. Então não é verdade, Deus não mentiu. Paulo mostra que os judeus, o Israel verdadeiro, não é aquele povo fisicamente nascido, descendente fisicamente do DNA humano de Abraão. Eles não são o Israel verdadeiro, eles não são o Israel que será salvo. Há uma diferença enorme entre aqueles que nasceram e humanamente são descendentes de Abraão, e aqueles que são os filhos de Abraão, mas os filhos da promessa. Olha o que diz aí Romanos 9, verso 6. Fica com a sua Bíblia aberta aí, que nós vamos caminhar bastante nesses textos todos. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Isso que Deus disse para Abraão não era literalmente filhos, descendentes, DNA humano de Abraão, que seria o povo que seria salvo. E aqui tem uma explicação muito boa, porque esse povo do DNA do Abraão, esse povo, pessoas físicas, povo nascido em Israel, o povo israelita, essas pessoas eram sim eleitos por Deus para ser o instrumento de Deus pelo qual ele se manifestaria na história. Aquele povo que caminhou no deserto, aquele povo que conquistou a Terra Santa, aquele povo, todo aquele povo, nem todos eles eram escolhidos para a salvação. Eles eram um povo escolhido para ser um instrumento de Deus para a manifestação da obra do reino de Deus no nosso meio. Esse povo serviu para que através dele viessem os reis de Israel, viesse Davi, o rei Davi, e através da descendência humana de Davi, Cristo pudesse nascer, Jesus pudesse nascer. Então tem esse sentido. A eleição de Israel tem o sentido instrumental. Eles são instrumentos de Deus para a manifestação de Deus na terra. E dentre esse povo tem os eleitos para a salvação. E com isso, nessa explicação que Paulo dá, os judeus ficavam loucos. Eles não podiam entender e aceitar isso. Principalmente quando ele fala no verso 6, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Eles ficavam loucos com isso. Nem todo Israel é o verdadeiro Israel da promessa. Paulo está argumentando aqui que a prerrogativa da salvação é de Deus. Deus salva quem Ele deseja salvar, e Ele faz isso de maneira incondicional. Ele não olhou a nossa moral, as nossas obras para decidir, essa pessoa é uma boa pessoa, vou salvar. Não,
Efésios capítulo 1, eu vou pedir que você vá até lá, por favor. Efésios capítulo 1. Como é que Deus fez isso? Efésios 1, verso 4, diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o beneplácito, a autoridade, a soberania da sua própria vontade, é que ele elegeu as pessoas, e não foi baseada em nenhuma obra humana de ninguém, puramente pelo beneplácito da sua vontade. E é muito interessante que nós vemos isso o tempo todo no Antigo Testamento. Nós vemos lá a história de Isaac, Ismael, Jacó e Esaú. Deus vinha selecionando, Deus vinha escolhendo. Nós vimos semana passada que Deus faz vasos para a honra e vasos para a desonra. Ele é Deus. O próprio texto vai dizer assim: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Não, ele diz, de modo nenhum. As pessoas ali, Romanos 9,19, vão dizer assim: como que Deus se queixa das pessoas não vir? Porque se Ele escolheu, quem pode resistir à sua vontade? Olha a resposta no verso 20: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Embora as pessoas questionem isso, não é certo. Nós temos que entender o nosso lugar. As pessoas se apegam muito a um mito, uma invenção, uma mentira que foi criada e infelizmente foi derramada sobre as igrejas, que é o livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. Ninguém é capaz de arbitrar livremente, porque nós somos humanos caídos. Nós somos presos, atados a uma vida imperfeita. É impossível nós arbitrarmos, julgarmos a nossa vida livres dessa queda que está em nós. É impossível. Então é impossível que exista livre-arbítrio. Paulo está dizendo: Deus é Deus e Ele elegeu segundo a vontade dEle, e nós precisamos tomar cuidado quando nós ficamos questionando isso, para não irmos ao ponto de julgarmos o caráter de Deus, porque nós corremos o risco de blasfemar contra Deus por causa disso. E Paulo vai dizer isso muito claro aí em Romanos 9, 22, quando ele diz assim: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, vasos para desonra, vasos para a misericórdia. E o verso 24 ele diz assim: os quais somos nós, os salvos, os eleitos para a salvação, são esses vasos de misericórdia que Deus preparou para dar a conhecer as riquezas da sua glória. Está no texto. Eu sempre digo isso e não canso de repetir. Nós podemos dizer assim: eu não consigo compreender totalmente. Isso é razoável. E aí eu recomendo que você leia de novo, estude de novo, pesquise. Mas nós não podemos dizer que Deus não elege. Nós não podemos dizer que Deus não predestina, porque está escrito. Então, se você tirar isso e falar assim: não, então isso não está escrito, não, então isso aqui está errado. Se você tirar uma vírgula desse texto, Apocalipse 22 vai dizer que toda a maldição das Escrituras vai cair sobre sua vida. Porque se está escrito,
eu posso até não entender, mas eu não posso dizer que o que está escrito não é o que está escrito. Eu não tenho esse direito. Nós lemos ali Efésios 1. Em amor nos predestinou para a adoção, através de Cristo. Ele está falando da redenção, e essa nossa redenção é um ato de Deus que Ele fez preliminarmente. Então Paulo vem trazendo isso. Em todo esse texto de Romanos 9, do 1 ao 23, ele está trazendo essa explicação. É prerrogativa de Deus salvar quem Ele quiser da raça humana, porque toda a raça humana é caída, e Deus salva quem Ele quer. E Ele faz isso para que a sua glória seja conhecida. Verso 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória. Deus quer ser glorificado, exaltado, porque a sua glória é riquíssima. E essa glória se manifesta através dos vasos de misericórdia, que são as pessoas que são salvas. E os que Ele escolhe, ou os que Ele deixa, ou os que Ele prepara para a perdição, esses também servem para que nós possamos entender que a ira de Deus e o seu poder são reais. No fim, tudo, o bem e o mal, o ímpio, o salvo, todos trabalham em prol do reino de Deus, para mostrar o quanto Deus é poderoso. Por isso que na evangelização, quando nós saímos para falar de Cristo a alguém, nós nunca perdemos, nunca, não se frustre, nós nunca perdemos, porque quando nós falamos do evangelho para alguém, esse evangelho pode ser para a vida, para que ela venha conhecer a Cristo, para que ela venha ser salva, ou pode ser para a sua condenação. A pregação do evangelho tem dois pesos, para salvação e para condenação. A Bíblia vai dizer que tem cheiro de vida e cheiro de morte. É o evangelho. É assim que funciona, é assim que é. Nesses versos finais, do 24 ao 33, Paulo vai voltar à questão que ele tratou ali no começo do capítulo 9, a questão da mentira. Será que o propósito de Deus realmente está sendo quebrado? Ele mentiu ou não mentiu? Ele ainda vai tentar trazer uma explicação, só que agora ele vai buscar fundamentação no Antigo Testamento. Ele vai buscar no profeta Isaías e no profeta Oséias, para dizer para os judeus: não, Deus nunca disse que todo o Israel étnico, todo o povo humano, nascido humanamente em Israel, seria salvo. E ele quer mostrar isso para nós. Vamos ver aí do 24 ao 26. Romanos 9, 24 ao 26 diz assim: os quais somos nós, ele está falando do vasos de misericórdia, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhe disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus. Paulo está dizendo: o povo eleito de Deus, o Israel da promessa, é composto por judeus, pessoas nascidas em Israel, mas também pelos gentios. E ele está usando Oséias, Antigo Testamento, texto que os judeus já tinham na mão, mas eles não interpretavam direito, eles não liam. Sabe quando a gente diz que as pessoas hoje pertencem a falsas igrejas, e a gente olha para aquilo e as pessoas acreditam nos absurdos, e você fala assim: como que a pessoa pode crer nesse absurdo? Mas é porque as pessoas não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia, não se dedicam a conhecer a palavra de Deus, que é a revelação de Deus para nos orientar, para nos dar luz do nosso caminho, e aí as pessoas cometem esses erros. A mesma coisa acontecia com os judeus.
Eles estavam tão apegados na tradição e na garantia falsa de que eles, por serem judeus, seriam salvos, que eles nem liam os profetas. E aí eles erravam feio. Nós vimos em Romanos capítulo 5, todos nós somos descendentes de Adão, raça caída, todos nós somos carentes da glória de Deus, todos nós merecemos, em princípio, o inferno. Toda a raça humana nasce perdida, nasce condenada. A graça de Deus, que é um favor que nós nunca merecemos, mas que Ele, na sua soberana vontade, quis derramar sobre algumas pessoas, é essa graça que intervém, quebra a nossa resistência a Deus e nos salva. Não há nenhum trabalho, nenhum esforço, não há nascimento. Mas o meu pai era pastor, mas o meu pai era crente, então eu também sou crente. Não existe. Filho de crente não é crentinho. Cada um de nós precisa ser alcançado pela graça salvadora de Deus. Por isso que os pais devem evangelizar seus filhos. Os seus filhos não pertencem a Cristo até que eles sejam salvos. Se os seus filhos não forem salvos, eles vão para o inferno. Eu fico impressionado como alguns pais conseguem ver seus filhos caminhando nas trevas e eles continuam tranquilos. E eles vêm da igreja e batem no peito: mas meu filho é bom, mas meu filho está na faculdade, mas o meu filho é bonzinho. Não, se ele não tem Cristo, se ele não tem um compromisso com Cristo, se ele não vive uma vida de santidade e isso permanecer até o último dia da vida dele, ele vai ter um encontro com Cristo para a sua condenação eterna. Prega o evangelho para os seus filhos, prega o evangelho para os seus netos. É isso que Paulo estava tentando dizer para ele. É a graça que salva. Se não fosse a graça, todos nós seríamos condenados. Seja judeu, seja gentil, todos nós precisamos da graça. E aí é interessante porque Paulo vai usar o texto de Oséias, aplicado aqui em Romanos, onde em Romanos, a igreja de Romanos tinha judeus e gentios. Os judeus ficaram loucos com isso. Essa promessa era para nós. E você está usando na igreja, Paulo está querendo dizer para eles assim: meu amigo, você não entendeu nada. O Israel de Deus não são os que nascem de parto natural das mães judias. O Israel de Deus não é étnico. O Israel de Deus, na linguagem do Novo Testamento, é a igreja. Desde o início, Gênesis capítulo 12, Abraão, vou fazer um povo de você. É que a gente não lê os detalhinhos daquele versículo, quando ele diz assim: todas as famílias da terra serão abençoadas. Gênesis 12, 1. Como assim todas as famílias? Então, naquela época, ele já devia ter falado assim: mas não é só o povo que o Senhor vai fazer de mim. Quando esse povo já estava existindo e lia os textos de Moisés, que é o Gênesis, e será que eles nunca perceberam assim? E todas as famílias receberão esse evangelho, e de todos os povos, línguas e nações eu levantarei um povo meu, que somos nós. Mas eles não entendiam, eles não queriam entender. Paulo está dizendo para eles que essas profecias do Antigo Testamento eram profecias que foram dadas para pessoas que não eram povo nem instrumental de Deus, mas que se tornariam povo através da fé em Jesus Cristo. Por isso que a salvação é pela fé. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom, presente de Deus. Não fui eu que fui a Cristo, foi Deus que me conduziu a Cristo. Não fui eu que aceitei Jesus, foi Jesus que me aceitou. Porque Ele quis, porque Ele escreveu isso antes da fundação do mundo. As promessas do Antigo Testamento de salvação do povo de Deus estavam incluídos os judeus e os gentios. Por toda a história, até o dia em que Jesus voltar, será assim.
O Israel de Deus é um Israel de pessoas de Israel, mas de pessoas do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, Estados Unidos, Alemanha, Japão, de todo lugar. Estes salvos são o Israel de Deus. Não é por religião, não é por obra, não é por prática de benevolência, é pela fé em Cristo Jesus. Paulo sempre vai se referindo a isso, porque ele volta sempre no versículo 6, nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos, nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Abraão, mas são aqueles que têm Cristo Jesus na sua vida. Esses são de Cristo, esses são os salvos. Verso 27, Paulo entra numa questão bem interessante aqui, do 27 ao 29, ele diz assim, Romanos 9, de 27 a 29. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías. Agora ele vai numa profecia de Isaías, Antigo Testamento. Olha a profecia de Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Não precisa nem explicação um texto como esse. Porque Deus prometeu para Abraão que os filhos de Abraão, aquela promessa é que eles seriam como a areia do mar. Mas na explicação daquele texto, diz assim, ainda que os números dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. É um remanescente. O que é remanescente? De todo um povo, um grupo é que será salvo. O resto não será salvo. Ponto final. É isso que ele está dizendo aqui. 28. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra. O que Paulo está dizendo aqui é assim, foi isso que Deus falou e é isso que será. Se vocês interpretaram diferente, o problema é de vocês. Voltem às Escrituras, leia de novo e aprenda corretamente. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, olha o que ele fala de novo aí, profecia de Isaías. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Eles estão dizendo o seguinte, se Deus não guardasse esse remanescente, eles seriam como Sodoma e Gomorra, que simplesmente desapareceu. Todos de Sodoma e Gomorra foram condenados. Se Deus não elege um remanescente do povo de Israel, todos eles se perderiam, mesmo tendo nascido de Abraão. Todos se perderiam. Então ele deixa muito claro, se o Senhor dos exércitos, verso 29, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós teríamos nos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra, teríamos desaparecido da terra. Sabe por que os judeus existem até hoje? Sabe por que judeus são salvos até hoje? Porque Deus quer salvar judeus hoje. E porque Ele preserva essas pessoas, essa descendência humana, Ele preserva essas pessoas para Ele salvar, se eles crerem em Jesus. Não é só porque eles são descendentes judeus, mas é se eles crerem em Jesus. Então Deus está reunindo o seu povo, dentre judeus e gentios, e Ele está calando a boca do orgulho dos judeus, e Ele está estendendo a sua mão de esperança e misericórdia aos gentios, porque os judeus achavam que seriam todos salvos, então eles não precisavam ter vida de santidade, eles não precisavam obedecer a Deus, por isso que eles desobedeciam tanto a Deus. Eles dizem assim, não importa se eu viver de qualquer jeito, não importa se eu fizer qualquer coisa, eu sou judeu, eu sou salvo. E não era assim, eles entenderam errado. Por isso que eu quero te dizer uma coisa, pastor, mas eu sou batizado, não quer dizer nada. Mas eu estou na igreja há 20 anos, não quer dizer nada. Se você não tem
publicamente uma vida de compromisso com Deus, e que não é de ficar sentado na cadeira da igreja, mas é de trabalhar no reino de Deus, evangelizando, discipulando, dando suporte, trazendo comunhão aos irmãos. Se você não tem essa característica, provavelmente você não é salvo. Porque não existe a possibilidade de Deus dar vida a um morto espiritual e dar uma vida que é eterna para essa pessoa não fazer nada. Não existe isso. Nós fomos salvos para trabalhar para Deus. Se você está muito confortável na sua preguiça, é porque você não é de Deus. Porque se o Espírito Santo está na pessoa, ele incomoda a pessoa, ele traz à consciência da pessoa que ela precisa exercitar e exercer os seus dons e ministérios no corpo de Cristo. Como que um crente que não faz nada? Não existe isso. Volta lá em Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2, verso 1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida. Deus nos deu vida, porque estávamos mortos. Verso 8: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. Quando Deus nos deu vida, no verso 1, ele está dizendo: Deus nos deu a sua graça. Pela graça que nós fomos salvos. Salvo significa ter vida. Nós fomos salvos mediante a fé em Cristo. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Agora olha o 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação não é por obra, porque você nunca vai poder dizer: eu aceitei Jesus. Não foi você. Você não tem o direito de dizer que você é parceiro de Cristo na cruz, porque você não foi lá morrer. Ele foi sozinho. E ele fez a obra completa. Por isso que ele diz: é um dom de Deus, é um presente de Deus. Agora, para quê? Olha o verso 10. Tudo está na Bíblia, irmãos. Pois fomos feitura dele, fomos feitos semelhantes a Cristo, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então ele nos tornou pessoas vivas, como Cristo se tornou vivo na sua ressurreição. Mas ele fez isso para que nós praticássemos boas obras. Nós não praticamos boas obras para sermos salvos, mas a partir do momento que somos salvos, nós praticamos boas obras. Que obras? Olha aí. As quais Deus de antemão preparou. Então, de antemão preparou. Ele tem obras para fazer, para que andássemos nela. Quanto tempo eu tenho que trabalhar para Jesus? Se você é um cristão, a vida toda, porque você tem que andar nas boas obras. Faz parte da vida do cristão andar nas boas obras. Pastor, esse ano aqui, eu vou dar uma descansada. Vou vir só no culto assim, mais o da ceia, mas os outros não, porque assim eu vou viver mais ou menos. Cara, você é ímpio. Você é mentiroso. Você é mentiroso. Se Ele nos deu vida e nos fez semelhantes a Cristo para andarmos nas boas obras, como que você tira férias de Deus? Você é mentiroso, você não é crente. Sinto te dizer isso. Verso 30. Romanos 9, 30. Porque os gentios então não estão se salvando, os judeus não estão se salvando e os gentios estão. Olha a explicação de Paulo aí. Que diremos, pois? Que os gentios
que não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la toda a vida, a que decorre da fé. Os gentios entenderam. É pela fé. Se eu crer em Cristo, se eu crer em Jesus, eu vou ser salvo. Eles entenderam. Agora olha o 31. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Israel ficou na tradição. Israel ficou naquela: eu sou judeu, vou ser salvo. Meu bisavô era judeu, meu tataravô era judeu, meu bisavô, meu avô, meu pai, todo mundo é judeu, eu estou salvo. Não! Eles não conseguiram, eles buscavam a salvação, eles buscavam a justiça, mas eles não alcançaram, porque não era pela lei, nunca foi pela lei. Os gentios são salvos porque eles creem. Os judeus não são salvos porque eles são arrogantes, eles querem ser salvos pelas obras. E eu vou te dizer, existe hoje no nosso meio, existe no século 21, e existiu em toda a história, seitas satânicas, diabólicas, que dizem que você tem que fazer a sua parte na salvação, que Jesus morreu na cruz, agora você tem que aceitar, porque se você não aceitar, Jesus vai ficar sozinho, batendo na porta do seu coração, implorando para entrar. Isso é mentira diabólica de Satanás. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele não precisa de você para nada, nem para te salvar. Ele tem poder, vontade, capacidade para te salvar, mesmo que você não queira, porque Ele vai mudar o seu coração e vai fazer você querer. Essa é a salvação do Senhor. Sempre foi pela fé, sempre foi pela graça mediante a fé. O Gabriel leu aqui, abre lá de novo, Salmo 13, e ele fez a referência da graça ali no Salmo. Os homens de Deus no Antigo Testamento que entenderam, eles louvavam a Deus pela sua graça. Salmo 13. Verso 5. Olha o que Davi diz: no tocante a mim, ele está falando assim, da minha parte, confio na tua graça. Da minha parte eu entendi. Se o Senhor não tivesse manifestado a sua graça em mim, eu não teria a menor chance. Aí ele diz: regozije-se o meu coração na tua salvação. Salvação do Senhor, que pela graça o Senhor me deu. Isso estava nos Salmos. Aqueles judeus que estão lá agora em Romanos 9, eles cantavam esses salmos, mas era tudo muito mecânico, era tudo muito religioso. E eu preciso te dizer isso: se você vem à igreja só pelo aspecto religioso, se você vem porque você está acostumado a vir, se você vem porque sua mãe te traz na marra, se você vem porque sua esposa fala assim, temos que ir, como que nós não vamos? Se seu marido diz, não, nós temos que ir porque tem que ser assim, deixa eu te dizer uma coisa: não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Nós temos que ter o bom senso, irmãos, de refletir se a graça do Senhor de fato me alcançou. Eu preciso fazer esse exercício. Você tem prazer na palavra de Deus? Você tem prazer na oração? Você tem prazer na comunhão da igreja? Você tem prazer em vir na IBD estudar? Você tem prazer de vir aos cultos de quarta-feira e orar? Ou você tem prazer em ganhar dinheiro e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e quando sobra um tempinho eu vou lá e faço a minha macumbinha gospel e Deus vai entender? Não funciona assim. Deus não precisa dessa sua esmola. Ele não precisa, irmãos. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele não mente. Ele não é homem para mentir. Ele é Deus. Deus escolheu algumas pessoas para salvar e outras não.
Deus salva todos aqueles que se aproximam dele através de Cristo Jesus. O Evangelho de João capítulo 6 vai dizer que ninguém pode ir a Cristo se Deus não levar essa pessoa a Cristo. Ah, pastor, sério? Vamos, não temos que ir lá, senão você não vai acreditar. Romanos 6, João capítulo 6. Evangelho de João capítulo 6. Jesus falando. Olha o que Jesus fala. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44. Jesus. Palavras de Jesus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu não sei como eu posso traduzir isso para ficar mais claro. Ninguém pode vir a mim se o Pai com letra maiúscula, ele está se referindo a Deus Pai. Se o Pai que me enviou, então é Deus que enviou Jesus, não o trouxer. O Pai que elegeu as pessoas antes da fundação do mundo, é Ele que conduz a pessoa ao Filho. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E olha o que Ele faz com a pessoa: e eu o ressuscitarei no último dia. Ele está dizendo é salvação. Essas pessoas são as que eu vou salvar, as que o Pai trouxerem para mim. Aí Jesus continua. Olha o versículo 65 aí, João 6, versículo 65. E prosseguiu Jesus falando: por causa disso é que vos tenho dito. Ele vai repetir: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Se o Pai não conceder através da graça, quebrando a sua resistência, se o Pai não conceder que você vá a Cristo, você vai para o inferno. Não é o batismo que te salva, não é a sua religiosidade que te salva, não é a sua vinda por hábito à igreja que te salva, mas é o fato de que Deus lhe concedeu a graça, quebrou a sua resistência, você passou a crer em Cristo Jesus e isso é o que te salva. E mais nada. Então, como uma pessoa é salva? E nós temos a resposta em 2 tópicos. Porque Deus elege essa pessoa segundo a vontade dele, e porque essa pessoa crê em Jesus Cristo. Todos os que Deus elegeu crerão. Em algum momento serão expostos à palavra de Deus e crerão. Alguns serão expostos durante toda a vida, resistindo, até que o Espírito Santo de Deus, na sua soberania, decide quebrar a resistência e aí a pessoa é convertida pelo próprio Deus. Agora, como que uma pessoa é condenada? Ela é condenada quando ela crê que a sua salvação é por suas obras, e quando ela tropeça em Jesus. Ela crê que é Jesus e ela, é Jesus e a religião, é Jesus e mais alguma coisa. E é isso que Paulo vai dizer lá em Romanos 9, voltando lá. Que Deus preparou esse caminho dessa maneira, para que Jesus fosse ou uma pedra de tropeço ou o Salvador. Olha o que ele diz. Verso 33. Romanos 9, 33 diz assim: como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Quem crer em Jesus não será confundido, mas aquele que não crer em Jesus tropeçará em Jesus e cairá de cabeça no inferno. Esse é o Evangelho do amor de Deus. O Evangelho
que manifesta o poder de Deus para a salvação do homem. Vimos isso em Romanos 1, 16 e 17. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E todo aquele que crê é todo aquele que foi eleito pelo Senhor incondicionalmente antes da fundação do mundo. E para terminar, existe mais uma dificuldade das pessoas, e as pessoas fazem dessa dificuldade, é uma dificuldade que as pessoas manifestam com maldade. Porque quando nós estudamos esse assunto, as pessoas dizem assim: mas se Deus então vai salvar, eu não preciso evangelizar. Mas se Deus vai salvar, eu não preciso me santificar. Se eu fosse Lutero, eu seria banido daqui pela vontade que eu tenho de falar as palavras que Lutero falava para os hereges. Mas a gente não deve falar. Depois você procura palavras que Lutero usava para os hereges. Eu não vou usar elas aqui. Porque isso é simplesmente um joguinho de palavras que as pessoas usam para negar a obra redentora de Cristo. É só isso. Porque as pessoas vão dizer assim: mas então, se tudo está eleito e predestinado, eu não preciso evangelizar, não preciso viver... Não. E eu não vou responder isso agora. Porque essa resposta está no capítulo 10 de Romanos. E domingo que vem, no capítulo 10, nós vamos entender por que nós precisamos evangelizar, sim. Porque temos que ter uma vida santa diante de Deus. Porque temos que viver uma vida que dê testemunho de transformação, sim. Semana que vem, vamos ficar de pé, vamos orar?